foi um trabalho técnico de montar um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça envolvia peças que estavam no Brasil, peças que estavam em vários países, por isso os pedidos de cooperação para que outros países nos enviassem esses pedaços do quebra-cabeça. E quando a gente juntou tudo, o que a gente viu? A gente viu que existia um grande esquema que eu posso resumir assim. Muitos partidos e políticos desonestos escolhiam para chefiar órgãos públicos na Petrobras e fora dela pessoas que eram incumbidas de arrecadar propinas. Uma vez essas pessoas assumindo os órgãos públicos, elas recebiam propinas em troca de benefícios para os particulares que pagavam as propinas. E eles então fraudavam licitações, concordavam em dar benefícios para aquelas empresas que tinham lucros extraordinários. Isso gerava um caminhão de dinheiro. Do lado das empresas que pagavam essa propina para esse esquema, que era um esquema político-partidário, de indicações, de nomeações para cargos públicos para arrecadar propina, do lado das empresas, o que a gente via é que as empresas se articularam e formaram um grande cartel. O que é um cartel? É um pacto, um clube das empreiteiras em que elas combinavam quem ia ganhar cada licitação e qual ia ser o valor. Então, em vez de elas competirem pelas licitações, elas estabeleciam o valor e superfaturavam o preço dos contratos, ganhavam muito mais do que deveriam ganhar. E parte do lucro excessivo ia para o bolso delas, ia para o bolso dos seus dirigentes, parte do lucro era redistribuído na forma de propinas. E para onde que iam as propinas recebidas pelos políticos? Ia para dois destinos, para o bolso deles e para financiar caras campanhas eleitorais. O que é um perigo muito grande, porque existem estudos que mostram que quanto mais dinheiro vai em campanha, maior a chance da pessoa ser reeleita. Isso dá uma vantagem competitiva nas eleições tremenda, justamente para os políticos corruptos. Esse dinheiro que era gerado, essas propinas que eram pagas, não eram pagas com recibo, à luz do dia, né? Não eram declaradas, não eram feitas de modo transparente, evidentemente, porque as pessoas não queriam ser descobertas, processadas, ainda que o risco de punição fosse pequeno, mas as pessoas queriam ficar longe da justiça. Então, todo esse dinheiro era lavado. Então, o dinheiro era recebido por diferentes modos no Brasil e no exterior. Por vezes era recebido por meio de contas em paraísos fiscais, ou contas de empresas sediadas em paraísos fiscais, mas a conta mantida na Suíça. Por vezes esse dinheiro circulava por meio de contratos de consultoria de fachada. Então as grandes empreiteiras faziam contratos com empresas que deveriam fazer, sei lá, terraplanagem. Só que essas empresas não faziam terraplanagem coisa nenhuma. Elas recebiam o dinheiro e transformavam aquele dinheiro da conta bancária em dinheiro em espécie e devolviam para a empresa para que a empresa pudesse, com aquele dinheiro vivo, em parte pagar o político, em parte embolsar, em parte remunerar o próprio lavador profissional de dinheiro que tinha feito aquela operação de lavagem de dinheiro. Esse era um esquema central da Lava Jato. Agora, a gente descobriu vários outros subesquemas. O que a gente descobriu, por exemplo? A gente descobriu a corrupção ao quadrado. A gente descobriu que, além de os vários políticos fazerem esse esquema de indicação de pessoas para cargos públicos para arrecadar propinas, quando existia uma investigação, como a CPI da Petrobras em 2010, em 2014, o que eles fizeram? Eles receberam propina para não investigar, para não responsabilizar as empresas. Ou seja, era a corrupção feita para encobrir a corrupção. Nós identificamos também corrupção em compras, em grandes negociações, como a compra da refinaria de Pasadena, a compra de navios sondas. E claro que a corrupção nesses negócios incentivava o superfaturamento. Só em Pasadena, o TCU apontou um sobrepreço de mais de 700 milhões de dólares. Esse negócio foi um escândalo. A gente identificou corrupção também na área de contratos de câmbio da Petrobras, a gente identificou venda de atos legislativos. Você mencionou que houve lava-jato em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, mas, na verdade, a colaboração de uma empreiteira nos revelou corrupção praticamente em todos os estados da federação. Nós espalhamos investigações pelos estados, mas o terreno para o plantio de casos de corrupção é muito infértil no Brasil. Você tem que ter uma conjunção de fatores, uma conjunção estelar praticamente, para que um caso como a Lava Jato dê certo, funcione. O sistema trabalha contra a frutificação dos casos de corrupção em termos de responsabilização e de punição. Então, nós espalhamos sementes de Lava Jato para todo o país. Nós vimos muito claramente que isso frutificou de modo consistente no Rio de Janeiro. São Paulo enfrentou uma série de dificuldades, até se instalou uma Lava Jato, mas acabou não conseguindo os resultados esperados, acabou sendo desmontada. Em outros estados a gente não viu, até agora, pelo menos, se desenvolverem grandes casos. Tudo isso revela que a gente tem uma corrupção histórica, que vem desde há muitos anos, desde há décadas, não é problema de um governo A ou de um governo B,
a gente tem ela como um problema, então, enraizado na nossa história. Além disso, ela é sistêmica, ela está espalhada em vários órgãos e instituições sociais. Então, ela não é um desvio do sistema disfuncional. Embora ela dê resultados disfuncionais, ela não é um desvio para esse tipo de sistema que roda. Nesse sistema que você chama lá no livro de patrimonialista, a corrupção se normalizou, ela é parte do jogo, ela é a engrenagem enferrujada que faz a máquina funcionar. Muito pior do que uma engrenagem não enferrujada, né? Mas ela é o modo de funcionamento das nossas engrenagens enferrujadas. E a corrupção, então, se tornou funcional, estrutural, sistêmica. É isso que a Lava Jato revelou. Revelou um grande diagnóstico e, diante desse diagnóstico, desse grande câncer que corrói as entranhas do nosso país, a gente precisa fazer alguma coisa. E por isso eu entendo muito você e admiro quando você não só sabe, mas decide agir. Mais do que saber,